Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Ou o que você vê como substância no planeta é, na verdade, energia. É um fato científico que toda a existência é energia. Uma parte da energia se manifestou em um certo nível de reverberação, o que a torna numa forma física. Outra parte da energia não se manifesta em forma física, mas ainda assim tem uma forma. Portanto, aquela forma, que ainda não é física, ou se recusa a se tornar física, mas ainda mantém uma forma, isso é uma aura. Ou isso está sendo chamado de aura. As auras são de muitos tipos. Uma pessoa pode passar de uma aura muito escura para uma aura pura e clara. Entre estas duas, há milhares de tonalidades. Essencialmente, o status físico, mental, emocional e energético de quem você é agora, de certa forma, é representado por sua aura, ou é visível através da aura. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. Muito disso é ficção, mas há algo de substancial nisso. Não acho que você deva se preocupar com esse tipo de coisa. Não tente ver a aura das pessoas. A aura é a periferia da pessoa. Eu gostaria que você olhasse um pouco mais para o que há de mais profundo no ser, em vez de olhar para a superfície. A superfície é para os médicos, porque eles querem consertar alguma parte física que pode estar dando erro em alguém. A superfície não deve ser do interesse de um buscador espiritual. Ela é mais superficial do que a pele. O que você chama de aura é ainda mais superficial do que a pele, porque está ainda mais afastada. Portanto, pode dar certo. Se alguém tem o entendimento necessário, pode dar certo acesso à natureza da pessoa, mas você está olhando somente para a estrutura psicológica, emocional e física do ser humano. É melhor que as pessoas que estão no caminho espiritual ignorem a aura, a sua e a de todos, e se concentrem no âmago. Se você estiver focado no âmago, você terá uma aura maravilhosa. Se você se concentrar na superfície, você terá uma aura miserável. Portanto, não continue olhando para a aura dos outros nem para a sua própria. É hora de você olhar para o que há de mais profundo neste aqui e naquele. Se você olhar para o âmago deste, então naturalmente você verá o âmago de tudo, porque no âmago, isto e aquilo não existe. No âmago só existe este. Na superfície, isto e aquilo existe. Então,
Sabe, as pessoas dizem que a beleza é superficial. Sim, certo tipo de beleza é superficial. Você não gostaria de alguém com a pele arrancada? Se você visse alguém sem pele, você não pensaria que ele é lindo, mesmo que fosse a mesma pessoa? Dessa forma, sim. Mas a aura nem sequer está na superfície. Portanto, não vale a pena gastar tempo com ela. Se você se tornar consciente do âmago, talvez você possa visualizar a superfície, mas você tentar ver e ler a aura das pessoas, isso é uma coisa estúpida de se fazer. Você vai desperdiçar sua vida tentando fazer tais coisas. Se você estiver consciente, se sua percepção for aprimorada, você poderá ver coisas. É bom ver as coisas que estão lá. Se você começa a ver coisas que não estão lá, isso é... Você está se graduando de um ashram para um hospício. Se muitos de vocês forem nessa direção, podemos transformar o ashram num hospício? Sim. Portanto, é muito importante. Queremos manter isto como um ashram. Você quer transformá-lo em um hospício? Não, nós queremos manter isso como um ashram. Portanto, por favor, se você quiser manter isto como um ashram, você deve estar focado no que há de mais profundo, não na superfície. Superfície demais significa que vamos transformar o lugar em um hospício. Todo tipo de maluco que acredita ser espiritual, existem muitos assim no planeta. Eles são o maior obstáculo para que outras pessoas busquem qualquer espiritualidade. Em razão do excesso de malucos como estes, pessoas de pensamento correto, que são um pouco mais sensatas, não querem ter nada a ver com a espiritualidade. Portanto, por favor, não transforme isto em um hospício. Se você precisar ir, nós o promoveremos, mas... O que nós chamamos de universo ou de cosmo é essencialmente uma complexa combinação de formas. Todas essas formas, planetas, estrelas, todos os sistemas, são todos formas. Quando essas formas evoluem por um período de tempo, para se tornarem formas eficientes, aparentemente perpétuas, elas se tornaram aparentemente perpétuas na nossa experiência por causa da perfeição da geometria que alcançaram. Não é algo que aconteceu repentinamente. Cada uma dessas formas evoluiu durante um período de tempo. Certas formas que evoluíram para além de um certo ponto, quando eu digo certo ponto, se uma forma evoluir além da competência da forma humana, então nos referimos a ela como sendo uma forma divina, porque qualquer coisa que esteja acima da nossa capacidade e competência se torna divino na nossa experiência. Então, quando falamos formas divinas, o mal entendido nas religiões monoteístas é que aqueles que têm várias formas estão perdidos. Isso quer dizer que eles não sabem o que é a divindade. Eles inventaram muitas imagens. Essas formas não são inventadas, elas foram derivadas mediante a observação da natureza, do universo. Identificar que certas formas são capazes de funcionar e existir em uma reverberação que vai além do que é normalmente considerado humano. Portanto, todas essas formas que identificamos como formas divinas merecem admiração.
Acima de tudo, essas são formas que devemos aprender a usar, aprender a nos tornar acessíveis a essas formas, que são formas mais competentes do que nossa própria forma. Existem formas naturais nesse planeta que podem funcionar em uma intensidade superior à da forma humana, ou podemos reunir formas, ou podemos criar formas, uma certa combinação de formas que funcionarão de maneira superior do que da maneira que somos agora. Na verdade, todo o sistema do yoga é simplesmente sobre organizar ou reorganizar a sua própria forma. Estes 114 chakras, que são uma certa forma de energia por si mesmos, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, o mesmo ser humano, que é apenas carne e osso, que vive dentro da natureza compulsiva daquela dimensão da vida, poderá de repente ser transformado em uma possibilidade superior. Foram essas pessoas que transformaram a si mesmas ou a geometria de suas existências para um nível superior, seja pela percepção, ou pelo entendimento, ou por pura intensidade de energia, ou por emoção. Elas se transformaram em uma forma geométrica superior, de modo que a sua própria presença exala uma dimensão completamente diferente de energia. Uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Assim, nós nos referimos a essas formas como formas divinas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan, ou há tantos outros nomes que essencialmente significam semelhante a Deus ou divinos. A natureza do corpo humano veio com uma certa organização. Há toda uma ciência que se tornou uma espécie de pseudociência atualmente por conta da... As ciências intuitivas sucumbiram porque a integridade geral da sociedade decaiu. As pessoas começaram a dizer coisas. Achismo é considerado intuição. Do contrário, sempre que uma criança nascia, normalmente na Índia, eles costumavam chamar uma pessoa intuitiva que viria e observaria a geometria do corpo da criança e diria: isso é o que é possível na vida desta criança. Não na observação das estrelas, mas simplesmente observando a geometria do corpo da criança, a geometria energética do corpo da criança. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre como uma certa pessoa previu o futuro de Gautama, o Buda. Ela disse que ele se tornaria um grande imperador ou um grande santo. Então, para as mentes lógicas, isto pode soar como: ah, qual é? É isso ou aquilo? Se você prevê os dois lados da moeda, você está fadado a acertar. Não, ele está apenas falando sobre olhar a intensidade da geometria. Ele está dizendo que ele atingirá coisas grandiosas no mundo material. Por ser o filho de um rei, dizem que ele talvez se torne um grande imperador. Ou, por conta de uma certa observação, se tal intensidade estiver presente na criança, porque ela perderia seu tempo governando as pessoas? Ela iria preferir acolhê-las, o que seria mais sensato a ser feito? Ela iria preferir transformá-las, o que seria mais sensato a ser feito? Então ele disse que a intensidade vai além de ser um imperador. Por ser o filho de um rei, provavelmente se tornará um imperador, mas quando eu vejo a intensidade dessa geometria, talvez ele se torne um grande sábio. Bem, aconteceu do outro jeito. Ele não estava errado nessa previsão. Se ele tivesse recuado em sua vida por algum motivo, talvez ele tivesse se tornado um grande imperador, um conquistador. Talvez ele tivesse conquistado muitas terras e se tornado um grande imperador. Grandes imperadores não surgiram sem muita astúcia, violência e muitas coisas que a maioria das pessoas não gostaria de fazer em suas vidas. Para ser um grande imperador, você terá que fazer muitas coisas que muitas pessoas sensatas não estão dispostas a fazer.
Então, Gautama escolheu o outro caminho e a previsão não estava errada. A previsão é observar a semente e ver que ela poderá se tornar uma grande árvore. Então, a geometria do corpo, reorganizar a geometria do corpo, é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e osso que nós temos. Há algo de errado com a carne e o osso? Nada de errado. Vem com suas limitações, é uma forma compulsiva. Há algo de errado em ser compulsivo? Nada de errado. Se você não compreende o que significa ser livre, nada de errado em ser compulsivo. Há algo de errado em ser uma criatura neste planeta? Nada de errado. É apenas que, se você morrer sem explorar a possibilidade de ser algo mais, a vida humana não será completa. Toda a vida, desde menor até a maior, almeja se tornar uma vida plena. Pelo fato de o ser humano vir com essa possibilidade, que é bastante ilimitada, por conta disso, as pessoas estão tentando estabelecer suas ambições e metas de vida, o que é uma vasta possibilidade. As pessoas estão tentando limitar para se sentirem vencedoras. Se passam em um concurso, se sentem ótimas. Se conseguem um emprego, se sentem ótimas. Se ganharem 1 milhão, se sentem ótimas. Qualquer bobagem desse tipo. Isso é como se, entre os paralíticos, você fosse um campeão só porque tem 2 pernas. A possibilidade humana veio com uma possibilidade ininterrupta. Não tem como você ou eu conseguirmos fixar uma meta. Se eu conseguir isso, estarei satisfeito. É uma maneira estúpida de cultivar a vida. Se você organizar sua geometria interna adequadamente, isso se tornará uma máquina capaz de ir bem longe. Quão longe ela irá? Internamente, é inteiramente determinado pelo ser humano, pelo ser individual. Mas quão longe ela irá no mundo é determinado pela época, pela sociedade, pela estrutura social, tantas coisas. Você pode ser derrubado no caminho. Você pode não ser crucificado, mas alguém pode atropelar você na estrada, sabe? Então, até onde chegaremos no mundo, isso está sujeito a muitas coisas. Até onde chegaremos internamente, isso é apenas uma questão de organização da geometria, entendimento, percepção, compreensão e a competência de ser capaz de organizar isso. Todo o sistema yógico, começando pela etapa física dos asanas até todo o resto, é essencialmente para reorganizar ou reengenhar nossa geometria de tal forma que comece a funcionar de uma maneira que você não imaginava ser possível até então, para viver sua vida além de suas ambições. As ambições estúpidas chegaram até você por conta da sociedade limitada em que você vive. Baseado nisso, se você estiver um passinho à frente do seu vizinho, suas ambições foram alcançadas? Não, não, não. Eu não estou pensando apenas nisso, eu quero ser o homem mais rico dos Estados Unidos. Ainda está entre os paralíticos, entre eles você é um campeão, isso é tudo. Então, uma possibilidade ininterrupta não precisa ser encapsulada em algo bobo, baseado nas circunstâncias em que vivemos no momento. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Porque a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade? Há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos, os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade. Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam os seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças,
onde todos viviam em condições bem básicas, porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém. Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque, hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa. Então, naturalmente, vários desvios acontecem. E não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, então a intoxicação se torna o único caminho. E, atualmente, as drogas não são apenas intoxicação, elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual esta geração está indo em direção a essas drogas é que em suas mentes, os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente, elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso, mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas, no céu tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora os céus estão desmoronando, então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma, existem muitos aspectos. Fundamentalmente, não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência. Isso, por si só, aumenta a necessidade de intoxicação. Quais são as soluções? É muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza, como trilhas, escalada, natação, alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo, arte, música. Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente, dos prazeres do seu intelecto aguçado, dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência, então, se entregar aos prazeres do corpo, naturalmente isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades, envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas. Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas, mas devemos entender isso, que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado e sinto muito, os filmes estão promovendo isso. Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social, a menos que você beba, você não serve para nada. As pessoas me perguntam, Sadhguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água. Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha, só água? Sim, a bebida mais fantástica que você poderia beber é água, pois este corpo é feito de água, não de álcool. Este corpo é 70% água, definitivamente não de álcool. Mas, acima de tudo, eu sou um caso diferente, pois encontrei dentro do meu sistema como sendo este a melhor fábrica de químicos. Se você quiser se intoxicar, você pode gerar isso de dentro. Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e superconsciente ao mesmo tempo. Esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens. É por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo. Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo, conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar. Ao mesmo tempo, você permanecerá superconsciente e isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar. É hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada. Nós temos os meios para isso, para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida. Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso.
A menos que você dê a eles uma alternativa, eles voltarão para a garrafa, eles voltarão para a pílula. Neste momento, para ser saudável, você precisa de química. Para estar em paz, você precisa de química. Para ser alegre, você precisa de química. Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo, você precisa de ajuda química. Então você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito, se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente, a próxima geração que nós produziremos será, em muitos aspectos, menos do que nós somos. Isso é um crime contra a humanidade. Todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema, ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então, ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual, e eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página e eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra. Mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora?
Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso? Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão. Aquele algo que seja importante. O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Eu estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário,
Um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. Seja como Deus. Independente do que o outro faça, apenas aprenda a ser como Deus. Nunca interfira em nada. Todos os dias pela manhã, todo tipo de idiota lhe dirá o que você deve fazer naquele dia. Basta ouvir. Assim como Deus. O casamento vai funcionar, talvez não funcione com sua profissão. Veja, você entendeu errado. Você está tentando transformar isso em algum tipo de sistema de valores. Você está tentando fazer disso a sua filosofia. Eu farei apenas o que funciona. Bem, você fez um juramento. Eu só farei o que funciona. Agora você não sabe o que funciona. Porque o que funciona não acontecerá com um juramento ou um mandamento. O que funciona decorre de uma observação constante e da evolução de quem você é, não é mesmo? Olá? As mesmas coisas, a maneira como você as fez funcionar, como desajeitadamente você fez algo funcionar 10 anos atrás, talvez hoje você fizesse essas mesmas coisas com facilidade, não é mesmo? Ou você poderia estar fazendo isso desajeitadamente hoje, mas estava fazendo bem antes. Seja de qual forma for, seja qual for o tipo de evolução que tenha acontecido. Portanto, o que funciona não é um tipo de fórmula, é a evolução do ser humano para chegar ao que funciona em todos os níveis da vida. É como se, de fato, quero dizer, você tivesse acabado de sair de um livro de autoajuda. Não, eu não sou um livro de autoajuda. Faça o que funciona. Faça o que quiser. Qual é meu problema? Mas de que adianta fazer algo que não funciona? Olá? Eu não estou lhe dizendo que você deve fazer apenas o que funciona, faça o que você quiser. Mas, na sua vida, por ser um tempo limitado, de que adianta fazer algo que não funciona, não é mesmo? Ou deve funcionar para você, ou deve funcionar para as pessoas à sua volta. Se não funciona para você e nem para as pessoas à sua volta, de que adianta fazer todas essas malditas coisas? Isso aconteceu. Soldados americanos estavam partindo a serviço. Então, um deles disse ao outro: "Você conhece a esposa do Steve? Ela leu Os Três Mosqueteiros e teve trigêmeos." Ele disse: "Ah, meu Deus, a minha esposa está lendo O Nascimento de uma Nação. O que devo fazer?" Não é assim que funciona. Então, não transforme isso em algum tipo de ética ou filosofia. Eu farei somente o que funciona. Bem, só para saber o que funciona, é preciso muita dedicação, mesmo nas menores coisas, não é mesmo? Olá? Para fazer algo mínimo, como acertar uma bola ou chutar uma bola em linha reta, você tem ideia do que é preciso? Se alguém que consegue chutar uma bola na direção que ele quer, uau, o mundo inteiro o está venerando. Só porque ele chuta uma maldita bola? Sim ou não? Porque as pessoas compreendem o que é preciso. Ninguém está o venerando porque ele chuta uma bola, mas porque as pessoas podem ver o que é preciso para isso. Não é assim? As pessoas podem ver o que é preciso para ser capaz de chutar uma bola da maneira como ele está chutando. O que aconteceu é que a vida passou por ela. Portanto, não faça filosofia e ética de tudo, ou não diga a si mesmo tal mandamento,
Eu farei apenas o que funciona. É um bom mandamento, mas agora você não sabe o que funciona. Então, não. Você precisa estar consciente e se aplicar a cada pequena coisa. Se você simplesmente aprender isso, que você não decide o que é importante e o que não é importante. Eu estava na reunião do comitê do Rally for Rivers pouco antes de vir para Nova Delhi. A CII, ou seja, a Confederação da Indústria Indiana, seu comitê também participou do Rally for Rivers, pois eles estão vendo como realizar isso, porque lentamente as pessoas estão percebendo a magnitude do que tem sido revelado. Todos estão tentando fazer parte disso. Temos um comitê eminente, o CEO do Fundo Mundial para a Vida Selvagem e os maiores especialistas sobre água e os maiores produtores agrícolas. Temos um juiz da Suprema Corte e é um comitê muito eminente. Enquanto se falava deste projeto Calvary Calling e para cada pergunta, particularmente de certos especialistas que estavam perguntando, eu casualmente lhes dizia o que fazer. Eles disseram, Sadhguru, como você sabe de todas essas coisas? Eu disse, desde a minha infância, eu vagueava sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Simplesmente vagueava nas selvas, nas florestas, nos rios e isso. Mas eu prestava atenção absoluta a cada planta, a cada inseto, ao ar, à umidade, aos trabalhos e tudo mais. O que era vaguear sem rumo, hoje está se tornando um conhecimento formidável que não está escrito em nenhuma porcaria de livro. Pela primeira vez, alguém está falando de uma forma compreensível, não a partir de uma receita de um livro. Isto era apenas vaguear sem rumo. Quando criança, quando jovem, apenas vagueava sem nenhum propósito. Então, mesmo que seja sem propósito, você não pode viver sem atenção, não é mesmo? Olá? Portanto, faça apenas uma coisa. Pare de discriminar o que é importante e o que não é importante. Se você prestar o mesmo nível de atenção absoluta a cada bendita coisa, você verá que a coisa certa a se fazer é um processo muito natural. Mas você já decidiu o que é importante e o que não é importante? Como você vai evoluir para saber qual é a coisa certa a se fazer? Metade do mundo foi largado de mão por não ser importante. Você só está prestando atenção. Você só olha para alguém apropriadamente se ele representar algo para você. Não, eu olhava para absolutamente todos. Cada vida, cada coisinha, cada pedra, cada momento que acontecia na Terra, na atmosfera, tudo. Não como um estudo, simplesmente porque eu tinha olhos. E eu tinha uma atenção abrangente. Eu prestava atenção a tudo. Hoje eles estão dizendo que isso é algo fenomenal. Eu apenas ria e dizia, veja, eu apenas vagueei sem rumo, todos pensavam que eu era só um vagabundo. Mas agora, esta perambulação sem rumo está dando frutos de uma forma imensa. Porque não importa o que você está fazendo, pequenas ou grandes coisas, se você está absolutamente envolvido, absolutamente, você verá, você saberá qual é a coisa certa a se fazer. Você está tentando viver aqui sem envolvimento. É por isso que você tem moral, ideais, ideologias, valores, ética, mandamentos. Porque você está tentando viver aqui sem envolvimento. Você quer uma fórmula pronta? Qual é a coisa certa a se fazer? Você não deve, você não deve, você não deve. O mundo foi consertado, eu pergunto. Qualquer criança que vai à escola sabe qual é a coisa certa a se fazer. Isso tem funcionado? Não funciona, porque você acha que há um substituto para o envolvimento? Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não haverá vida. Portanto, não tente criar fórmulas.
ou ideais, ou ideologias, a partir da vida. Tudo o que a vida requer é envolvimento absoluto, envolvimento desenfreado, não distinguindo quem é quem, o que é o quê, apenas absolutamente envolvido com tudo que você está em contato neste momento. Se você fizer isso, bem, de acordo com o seu nível de inteligência, e você sabe, a natureza também deve ceder. Com tudo isso, você saberá qual é a melhor coisa a se fazer, dada a sua perspectiva, é claro. Veja, agora mesmo, se você trouxer um homem com certa capacidade, ele pode fazer algo em uma determinada situação. Por você, essa não é a coisa certa a se fazer, não é? Você deve saber qual é a coisa certa para você fazer em uma determinada situação. Você não será capaz de fazer o que ele faz. Você deve ser capaz de fazer o melhor que puder dentro da sua capacidade. Essa é a coisa certa a se fazer em sua vida. Não tente fazer como os outros fazem. Portanto, esse será o problema. O momento em que você decide qual é a coisa certa a se fazer. Não. Não existe solução pronta. Envolvimento. Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não há vida. Que em 2019, a vida seja de envolvimento absoluto, porque se você quiser experienciar esta vida, você precisa de envolvimento. O que quer que você faça, você vai fazer isso com envolvimento absoluto nos próximos meses? Sim. Veja, sou um guru muito legal, ok? Sou um guru muito legal. Por que não estou lhe dizendo, esta é a coisa certa a se fazer? Todos os que vieram estão sempre tentando dizer, esta é a coisa certa a se fazer. Eu estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser, mas faça bem. E isso não pode ser feito sem envolvimento, não é mesmo? As pequenas e grandes coisas, você vai fazê-las com total envolvimento? Como você acorda de manhã? Total envolvimento. Como você escova seus dentes? Total envolvimento. Como você defeca? Total envolvimento. Como você come? Total envolvimento. Como você faz o seu Shambhavi? Total envolvimento. Tudo o que você faz, você não distingue o que é pequeno, o que é grande. Quando eu disse defecar, você fez he. Tudo bem, então não faça isso. Se você acha que não é importante, ou se você acha que é sujo, você não deve fazer isso. Estou dizendo, não faça a distinção entre o que é sujo e o que é sagrado. É aqui que está a chave. Porque envolvimento significa inclusão sem preconceitos também. No momento em que você diz que isto é sagrado, que isto é sujo, você pode se envolver com o sujo? Olá? Você vai ficar constipado? Sim. E então nada vai funcionar. Portanto, 2019, um ano de envolvimento absoluto, de envolvimento indiscriminado. Não de ação indiscriminada, de envolvimento indiscriminado. Você pode olhar para uma erva daninha lá fora, com tanto envolvimento quanto você olharia para o seu filho? Isso é tudo o que você precisa fazer. Apenas trazer este tipo de envolvimento sem preconceitos, envolvimento absoluto. Você vai ver, a vida florescerá de uma forma maravilhosa. Em 2019, você deve desabrochar. Aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco e se envolvam com o que quer que estejam fazendo. A vida vai acontecer de uma maneira maravilhosa. Uma pergunta que gostaria de compartilhar é, nós conhecemos pessoas que somos destinados a conhecer ou é uma sorte do destino? Você acabou de se apaixonar por algo? Não, porque eu não quero perturbar o romance. Veja, olhe para isso dessa forma. Desde que você acordou hoje de manhã, até este momento, vamos deixar a hora de dormir. Desde que você despertou completamente, daquele momento até este momento,
O seu corpo tem feito suas coisas, não é? Atividades físicas estão acontecendo, tanto externamente quanto internamente, acontecendo ou não. É por isso que estamos vivos, está acontecendo. Atividade mental vem acontecendo. Atividade emocional está acontecendo. Atividade de energia está acontecendo. Quanto dessas 4 dimensões de atividade você realizou conscientemente, do momento que você despertou até agora? Quanto você acha? Qual porcentagem? Qual porcentagem? Bem abaixo de 1%, acredite em mim. Quando você realiza atividades conscientemente, a menos de 1%, mais de 99% é inconsciente. Tudo parecerá acidental, não é? Tudo parecerá intervenção divina. Porque 99% do tempo você está inconsciente. Faça uma coisa. Quando você dirigir hoje, para onde quer que você dirija, 99% do tempo, feche seus olhos e dirija. Você verá quantas pessoas você encontrará. Mas, se você dirigir com seus olhos abertos, totalmente consciente, você não encontrará ninguém assim com uma batida. As coisas vão acontecer de uma maneira completamente diferente. O quão consciente estamos determinará o quanto do seu destino você determina. Quão inconsciente você está determinará o quanto do seu destino é acidental. Tudo que é acidental, queremos atribuí-lo a alguma outra força em outro lugar. Não, isso deve parar. Devemos entender que somos nós. Não há outra força? Claro. Você não fez a criação, nem eu, ok? Você não criou essa criação, nem eu criei essa criação. Existe. Mas essa é uma dimensão completamente diferente. E o que está acontecendo com você nesse momento é inteiramente a sua criação. De onde você vem, na Índia, é a única cultura no planeta que constantemente lhe disse que a sua vida é seu karma. Karma significa é você quem está fazendo. A sua vida é feita por você. O que quer que esteja acontecendo, você pode ser capaz de descobrir logicamente porque é assim. Pode ser que você não seja capaz de descobrir, mas ainda assim você sabe de uma coisa. Se isso está acontecendo comigo, sou eu quem faço. Este é o maior empoderamento que você pode ter. Quando você entende que a minha vida sou eu quem faço. O que quer que tenha acontecido até agora, não importa. Como você fará o seu amanhã? Eu te pergunto. Se você claramente sabe, 100%, a minha vida sou eu quem faço, como você vai fazer o próximo momento? Como você vai fazer um amanhã? Como você vai fazer o seu futuro? Da forma mais bonita, não é? É isso que precisa acontecer. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra Hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível? Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples.
Na cultura iógica, um chuveiro não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é... Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui, alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... Essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio, ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar, pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo, não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão, os espaços intermediários se abrirão, e isso é importante para praticar yoga, porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é, essencialmente, por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. As pessoas não estão estressadas porque elas têm filhos.
Isso não é por causa do casamento, isso não é por causa das escolas de negócios, isso não é por causa do emprego. Portanto, não se culpe pelo sofrimento de qualquer pessoa. Elas são assim, elas praticaram. Muitas se tornaram veteranas em sofrimento. Bem, você deveria ter esse tipo de liberdade, não é mesmo? Mesmo se eu for para o inferno, eu viverei bem. Na verdade, muitos pais na Índia, eles têm preocupação com seus filhos por causa das taxas. 100 mil, 200 mil, como devo pagar isso? Depois eu me tornarei um mendigo, o que devo fazer? Ei, se você fosse um mendigo, não teria nenhum problema com 100 mil, 200 mil. Então, eles têm uma vida tranquila. Os pais dizem para a criança, eu tenho uma vida muito linda, divertimento. Então, depois disso, nós pensamos, como é que eles vivem felizes? Porque eles têm todas essas tensões sobre a criança. Então, o que eles vão fazer? Como eles vão cair? Por que eles vão chutar alguém e toda essa coisa? Então, como é que eles ainda têm uma vida tranquila? Os pais. Sim, sim, continue. Como é que eles ainda têm divertimento na vida, tendo tensão assim com relação à criança? Alguns pais conseguem se esquecer dos filhos por algum tempo. Isso lhes dá uma trégua. Você é incrível. Qual é o seu nome? Sanjana. Sanjana? Sanjana, eu quero que você observe. Não apenas seus pais, simplesmente observe as pessoas ao seu redor. Simplesmente as observe com atenção. Porque isso era tudo que eu fazia na vida quando eu tinha a sua idade, simplesmente observando tudo, sem dizer uma palavra sobre isso. Se você observar as pessoas, você verá que hoje nós estamos criando um mundo em que criança pequena quer dizer que elas têm, você sabe, problemas de fraldas. Adolescente quer dizer que elas têm problemas de puberdade. Meia-idade quer dizer que é uma crise. Velhice, terrível. Diga-me, uma fase da vida que as pessoas apreciam. Aquelas que são pobres sofrem porque são pobres. Aquelas que são ricas, elas sofrem com os impostos. Aquelas que não são educadas, elas sofrem porque não são educadas. Coloque elas na escola, um enorme sofrimento. Isso é o que elas estão dizendo? Tensão na escola de negócios? E aquelas que não são casadas, elas estão sofrendo. Case elas. Veja, eu não disse nada. Elas que estão dizendo. Sem filhos, elas estão sofrendo. Dê filhos a elas, um sofrimento constante. Como você está dizendo. Me diga uma maldita coisa que as pessoas não estão sofrendo. Tudo. Então alguém surge com a filosofia, a vida é sofrimento. Então alguém surge com uma solução, tudo bem sofrer, se você sofrer muito aqui, você vai para outro lugar onde tudo é fantástico. Você já ouviu falar do céu? Não esteve lá, certo? Não, não. Céu? O céu é o lugar mais fantástico. A razão pela qual sofremos é que lá tudo é fantástico. Mas eu estou perguntando, você tem alguma prova de que você já não está no céu e está estragando tudo? Olá? Você tem alguma prova de que já não está no céu e está fazendo dele um estrago? Apenas saia e veja, eu acho que parece o céu, a escola de negócios. Talvez você esteja fazendo dela um estrago. Olhe para esse planeta.
de fora do sistema solar. Olhe para esse planeta, para todos os outros planetas e para o planeta Terra. Ele se parece com o céu? Sim. Então você já pousou no céu e está fazendo um estrago absoluto nele, e você quer ir para outro céu agora, porque você fez estragos nesse? Portanto, as pessoas não estão estressadas porque elas têm filhos. Elas não têm filhos, elas estão continuamente infelizes. Os filhos vieram, pequenos surtos de alegria, o resto é só chorar por isso. Então, isso não é por causa dos filhos, não é por causa do casamento, não é por causa da escola de negócios, não é por causa do emprego. Isso existe simplesmente porque os seres humanos não descobriram como lidar com eles mesmos. Isso é tudo. Onde quer que você os coloque, alguma coisa. Você dê a eles o que você quiser, faça deles o rei, eles estão infelizes lá também. Sim? Como que o sucesso se parece? O que é preciso? O ser humano veio com um senso tão aberto de possibilidades. Aqueles comprometidos em serem bem-sucedidos em qualquer coisa que estiverem fazendo, um importante aspecto de suas vidas é que é isso que o faz atravessar tantos limites em sua vida, tantas barreiras em nossas vidas. Isso aconteceu na sua escola, talvez depois na sua universidade, depois no seu trabalho. Está acontecendo com as pessoas, talvez não com todas, mas com uma grande parte das pessoas. Seu compromisso com o sucesso é fraco. Elas querem ser bem-sucedidas, elas darão 3 passos. Então, algo um pouco interessante acontece aqui, elas vão aqui, vão ali, vão para lá. Ei, eu quero viver. Seu compromisso com o sucesso é fraco? Ou as situações em volta delas, de algum modo, sabe, as situações podem lhe impedir de fazer o que você está fazendo muito facilmente. Muitas vezes isso acontece com todo mundo. Mas, quando isso acontece, as pessoas enfraquecem o seu compromisso com o sucesso. Talvez fisicamente elas se sentirão um pouco fracas, elas enfraquecerão seu compromisso com o sucesso. Talvez suas emoções se dispersem um pouco, elas enfraquecerão seu compromisso com o sucesso. Isso é muito importante nesse momento. Por mais que demore esse vírus, você deve sair dessa bem-sucedido. Isso significa que você deve permanecer vivo, essa é uma parte importante. E o compromisso de permanecer vivo não deve ser enfraquecido, não importa o que aconteça. Alguém muito querido por nós faleceu, o mais importante de tudo é nós devemos viver. As pessoas ao nosso redor estão todas doentes. O mais importante de tudo é estarmos saudáveis para cuidar das pessoas à nossa volta. Então, nosso compromisso com o sucesso não deve enfraquecer, porque há um drama social acontecendo, ou um drama fisiológico, ou um drama psicológico, seja lá o que estiver acontecendo. Seu compromisso com o sucesso não deve enfraquecer. Isso é que o faz atravessar tantos limites em sua vida, tantas barreiras em nossas vidas. Então, com o que o sucesso se parece? O que é preciso? Você tem que entender, aqueles que tiveram alguma conquista significativa em suas vidas, eles não... Você sabe... Eu não quero usar nenhum exemplo pessoal de ninguém. Estou tentando evitar as coisas óbvias que estão vindo à minha mente. Bem, sabe, eu conheço famílias e amigos que sempre fazem sua refeição matinal na mesma hora.
E depois do desjejum, é claro que eles têm que tomar café. Depois do café, é claro que eles têm que acender um cigarro e se sentar tranquilo, porque eles estão tentando ficar em paz. E então vão trabalhar, voltam para casa exatamente na hora do almoço, almoçam, descansam 1 ou 2 horas, dormem. Depois, ao entardecer, bebem um chá e fumam, e então voltam para o trabalho. E às 20, 20h30, eles estão de volta em casa para jantar, e depois talvez outras coisas, bebida, isso e aquilo, e o que seja. Bem, essa é a prioridade deles. Tudo bem, não estou reclamando que não deveria ser assim, mas aqueles que tiveram muito sucesso, seja na música, no esporte, na arte, nos negócios, no processo espiritual, não importa no quê, essas pessoas nunca sabem quando comeram, quando dormiram, quando tiveram o descanso da tarde. Eu não tenho visto tal coisa em minha vida. Senhor, eu sou um cético. Senhor, você falou sobre esse fato, que deveríamos aprimorar a nossa competência. Como você inicia esse processo? O ITI é um começo. Então, sobre o que você é cético? Você não acredita que a competência funcionará nesse mundo, é isso? A corrupção também é um certo tipo de competência, afinal. Isso era para ser uma piada. Isso era para ser uma piada. Ok. Isso era para ser uma piada. Então, agora, como posso aprimorar a minha competência? Veja, digamos que você queira correr em um campo. Digamos que você queira correr uma corrida, que você queira correr 100 metros. Não é na corrida que você tem que trabalhar nesse momento. Você tem que trabalhar em suas pernas, pulmões e músculos e tudo mais, não é? Então, se você quiser se tornar um grande engenheiro, sim, definitivamente um instituto como esse é crucial em um nível. Mas muitas pessoas podem ter vindo e ido embora, nem todas elas se tornaram grandes engenheiros. Embora eles possam ter produzido centenas de grandes engenheiros, ainda nem todos eles se tornarão, simplesmente por causa de suas próprias atitudes e competência e tudo mais. Então, o que quer que o Instituto possa fazer por você, ele está fazendo. Uma das principais coisas que você precisa fazer é aprimorar as suas próprias capacidades físicas e mentais. Porque se você quer ser um bom engenheiro, você precisa de um cérebro que trabalhe. Apenas ter um diploma de engenharia pode ser um passaporte para o emprego, mas não é um passaporte para o sucesso, não é? Portanto, para ter um cérebro que trabalhe, o qual o diploma de engenharia não congelará, geralmente muitos diplomas, quando as pessoas adquirem diplomas, elas congelam seus cérebros. Elas acham que agora terminaram de usá-lo e podem descansar pelo resto de suas vidas. Não é assim. Isso é só para aprimorar a sua capacidade. Esse é apenas um esforço organizado. Uma escola, uma faculdade, um instituto é apenas um esforço organizado nesse sentido. Porque cada indivíduo não pode fazê-lo para si mesmo. É por isso de uma instituição. Caso contrário, uma instituição não tem outro propósito. Ela está aqui apenas para organizar essa possibilidade de você se esforçar para ter uma certa competência. Mas isso é uma aplicação em massa. Mas como indivíduo, o mais importante é você como ser humano esteja funcionando no nível máximo. Se isso tem que acontecer, existem outras dimensões que é preciso explorar. Infelizmente, embora essas ciências e tecnologias para o bem-estar interior tenham sido a base dessa cultura há milhares de anos, hoje estamos, em grande parte, perdendo elas por várias razões. Porque queremos imitar outra pessoa. Não queremos imitar o nosso avô Topiwala mais. Nós queremos imitar
o vendedor de chapéu de outro país. Por isso, estamos perdendo essas coisas, mas não deveríamos. Temos que trazer isso de volta em nossas vidas. Isso faz parte da maneira como a própria cultura é estruturada, que é tudo sobre o ser humano. Veja, essa é a única cultura que se fala que mesmo uma pessoa analfabeta nessa cultura está ciente de que você pode realmente evoluir para outra dimensão da existência. Mesmo que eu vá a uma vila e converse com um camponês analfabeto, que não leu nada, que não sabe de nada, que nunca ouviu nada disso, mesmo para ele, se eu for, ele não me pedirá, me dê um cavalo de ouro ou algo assim. Ele dirá, Enaku Mukti Venum Swami. Ele está dizendo que quer a libertação suprema. De onde é que esse sujeito tirou isso? Em nenhum outro lugar do planeta isso é possível. Em nenhum outro lugar desse planeta é possível que uma pessoa analfabeta esteja pensando que ele pode quebrar a sua dimensão atual da existência e ir para outro lugar, qualquer que seja esse lugar. Então, isso foi criado em nossa cultura tão profundamente, não devemos perder isso. Não foi apenas uma ideia. Há tecnologias para se tornar livre. Se você se tornar livre do processo do seu corpo e do processo da sua mente, se você puder sentar-se fora deles e trabalhá-los, você os trabalhará de maneira brilhante, entende? Você será capaz de usar esse corpo e usar essa mente somente quando você for capaz de não os tratar como eu mesmo. Estes são instrumentos poderosos na sua vida. Esses instrumentos podem ser utilizados da forma que você quiser, apenas quando você tem um acesso externo a ele. No momento, você é um computador fenomenal, mas não sabe onde está o teclado. Quando você não consegue pensar, você coça esse ponto, não é onde ele está. Você vê as pessoas, quando elas não conseguem pensar, elas coçam aqui. Não funciona assim. Existem passos apropriados que uma pessoa pode tomar. Eles podem ser oferecidos aqui se todos estiverem dispostos a isso. Sadhguru, você fala tão logicamente e faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo você está comemorando o festival religioso de Mahashivaratri de maneira grandiosa no Yoga Center. Esses festivais religiosos parecem rituais ultrapassados, então eu quero saber qual é a relevância do Mahashivaratri para os jovens. Que tipo de festival você gostaria? Primeiro de tudo, talvez apenas o Dia dos Namorados ou algo assim? Isso também é religioso, é São Valentim, certo? Então, o que é Mahashivaratri? Na Índia, existem 365 festivais em um ano. Sim. Hoje, devido a razões econômicas e à maneira como estruturamos nosso trabalho e afins, muitos deles morreram. Em grande parte, talvez cerca de 5 ou 6 estejam sendo comemorados de maneira grandiosa. Quase todos os festivais indianos estão conectados ao calendário. Queremos fazer algo que seja favorável ao que está acontecendo naquele dia no resto do sistema solar. Por que isso é importante? Porque o que você chama agora de meu corpo, o que é o mecanismo humano, saiu desse planeta. A maioria das pessoas não entende até que você as enterre. Elas acham que vieram de algum lugar. Não, esse corpo é... O sistema solar está funcionando como uma roda de olheiro para gerar isso. Então, tudo o que acontece no sistema solar acontece com você de alguma forma. Então, há uma observação muito aguçada do que está acontecendo hoje no sistema solar. De acordo, criamos um tipo de celebração e fazemos essas coisas específicas. Então, na noite de Mahashivaratri, especialmente no hemisfério norte, ou apenas no hemisfério norte, existe um aumento natural de energia. Toda essa energia eu não acredito. Não acredite. Apenas sente-se no litoral. Se houver uma noite de lua cheia, o oceano estará subindo? Bem, mais de 2/3 do seu corpo é água. O que faz você pensar que a água dentro do corpo não irá subir? Todos os fluidos do corpo também estão subindo?
Nessa noite, se você se deitar, isso significa que quando as energias estão tentando se mover assim, você está de certa maneira obstruindo-as. Não é só que você perde benefício, mas também pode causar dano de uma maneira muito sensível. Todas essas coisas só importam para você somente quando você quer ser um ser humano pleno. Quando digo um ser humano pleno, você quer toda a faculdade que possa ser aberta em um ser humano, você quer que seja aberta. Você observa todas essas pequenas mudanças que acontecem no organismo e cuida delas. Então, você quer se sentar ereto, você quer que sua coluna fique ereta naquela noite. Quando as energias estão se movendo para cima, você quer ajudá-la a subir ainda mais, não estando deitado. Por isso, criamos o que chamamos de Jagaran, que significa permanecer alerta e manter-se ereto. Como manter as pessoas eretas? Apenas fazê-las sentar? Você acha que elas ficarão? Não, eu tenho que entreter vocês. Então, naquela noite, temos uma celebração das 6 da tarde às 6 da manhã, 12 horas sem parar, música, transe, meditação. Várias coisas estão sendo feitas para que todos fiquem alertas. Eu vou te mostrar 1 milhão de pessoas em um lugar, a noite inteira. Nenhuma pessoa vai dormir, todo mundo está ligado, ok? Aqueles de vocês que estão acostumados a festas noturnas, onde à meia-noite e meia, 1 hora, 2 horas já estão dormindo, não dessa maneira. Noite significa, a noite termina quando o sol nasce de manhã. Então até lá estaremos ligados, todos. Estas mãos humanas podem fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Elas são capazes de fazer muitas coisas. Se você trouxer o seu sistema energético a uma certa forma, ou a um certo nível de vibração e intensidade, então você saberá que as mãos são um grande instrumento. No yoga, nós falamos que o dedo anelar, daqui até aqui, você pode controlar o universo inteiro. Isso é tudo. Isso é como um mouse para o seu computador. Aqui, você pode ajustar o seu sistema da maneira que você desejar, se você souber o que fazer. Não fique esfregando ele. Não vai funcionar dessa forma. Se você souber o que fazer com isso, isso é como o mouse para o seu computador, você pode fazer o que quiser. Você pode ativar o seu sistema do jeito que quiser, apenas manipulando o dedo anelar. Então, as mãos são capazes de fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Existe toda uma ciência ligada a isso. Isso seria muita coisa para explorar em uma situação como essa. Agora, apenas ao virar suas mãos, você está simplesmente mudando a maneira como respira. Não se trata apenas da sua respiração. O próprio jeito que as energias fundamentais funcionam, assim e assim, é muito diferente. Apenas assim e assim é muito diferente. As mãos são um instrumento desse tipo. Quantas vezes em um dia, inconscientemente, você está fazendo isso? Quem quer que peça alguma coisa a você? Você sabe, na Índia, isso significa não? Você segue fazendo isso e você espera ter paz e ser alegre? A vida não funciona desse jeito. Se você fizer isso, você colocará suas energias em um turbilhão. Paz, paz, paz. Isso não vai acontecer, você irá apenas descansar em paz. É verdade. Ela não acontecerá. É como se você entrasse no seu carro,
Você não sabe o que são os pedais. Você apenas pisa em qualquer um deles sempre que tiver vontade, de acordo com o ritmo da música. Você sabe que tipo de motorista ruim você será? Por favor, veja, o seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? Sim. O seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? A sua paz, a sua felicidade, tudo seu é irregular. Simplesmente assim, a qualquer momento ele desaba, a qualquer momento ele volta a surgir. Agora, você pode usar estas mãos de tal forma que se você mover elas aqui, algo acontecerá em outra parte do mundo. Você pode fazer algo acontecer em outro lugar, totalmente em outro lugar. Onde você quiser, aponte o lugar. Porque estas mãos são os instrumentos para tudo. Isso é como o painel de controle para tudo. Então, ou você mantém esse como um pequeno ser humano, ou você amplia este para uma possibilidade tremenda. Seja como for, o painel de controle ainda está aqui. Então, de certa forma, para abrir seu corpo, para abrir esse mecanismo humano para muitas possibilidades, o dedo anelar é significativo. Se você quer que uma pessoa se abra para se tornar sua noiva ou noivo, então você coloca um anel no dedo dela, no dedo anelar, não é mesmo? De certa forma, as pessoas se abrem. De alguma forma, elas entenderam que se você fizer isso, certas coisas vão acontecer. Então, elas usaram esse dedo em particular, não em outro lugar. Claro, agora muitas pessoas da nova era estão colocando um anel no polegar. É uma coisa muito errada de se fazer. Você atrairá certos tipos de energia que não conseguirá lidar. E também estabiliza o sistema. Se você colocar um metal no dedo anelar, ele estabilizará o sistema. Existem muitas outras dimensões, mas de forma genérica, ele é como um controle remoto para abrir as dimensões do seu próprio corpo. Sem abrir isto, não existe cosmos. Sem abrir seus olhos, não existe mundo, não é? Se os seus olhos estivessem sempre fechados, não existiria mundo para você. Então, da mesma forma, sem abrir o seu sistema, não há cosmos para você. Portanto, o dedo anelar não é realmente sobre o cosmos, é sobre esse sistema, o sistema humano, o mecanismo humano. Se você abrir este, então haverá um cosmos. O cosmos sempre esteve aí, é só que você não se abriu para ele. O dedo anelar, se você souber como usá-lo, o que levará a uma certa quantidade de o que quer que seja, não faça isso nas meditações, não sente assim. Isso vai dissipar suas energias de muitas maneiras diferentes. É melhor usar o Yoga Mudra ou as mãos abertas. Não use o dedo anelar, porque isso requer uma forma completamente diferente de instrução e treinamento.